Olá pessoal, dando continuidade, nós vamos falar dos principais processos ópticos que podem ocorrer em semicondutores ou em guias de onda, principalmente quando a gente está interessado no transporte, na transmissão de luz através de uma fibra ótica, por exemplo. Existe um tipo de espalhamento que é o chamado espalhamento de Rayleigh, mas esse espalhamento ele provoca a atenuação do sinal sem mudar a frequência do sinal que está sendo transportado. Então, quando nós estamos falando, por exemplo, do espalhamento de Raman, a gente está considerando um processo em que a luz espalhada ela muda de frequência, ela muda de energia. Então, você tem vários tipos de processos de absorção e emissão em sistemas multiníveis. Em geral, aquele primeiro momento em que a gente considera um sistema de apenas dois níveis é um modelinho de brinquedo muito simplificado. O mundo real é um pouco mais complicado e tipicamente você tem multiníveis. Então, além disso, a gente vai falar um pouquinho de alargamento espectral, processos envolvendo não linearidades, luminescência, efeito fotoelétrico e efeito fotovoltaico. Com os efeitos não lineares, você pode fazer a geração de harmônicos de uma frequência fundamental, o que é bastante interessante para você obter fótons com energias bastante elevadas. Então, o que acontece em um sistema multiníveis? Então, o sistema multiníveis ele consiste de mais de dois níveis, sendo que tipicamente você tem mais provavelmente bandas de energia, pelo menos uma banda de condução, uma banda de valência e eventualmente níveis discretos dentro de um gap, potencialmente quando você cria um quantum dot ou então um poço quântico, alguma coisa assim. Mas aqui, por simplicidade, considere apenas três níveis de energia hierarquicamente colocados de tal maneira que o E0 é o nível fundamental, E1 é o nível intermediário e o EN seria o terceiro nível acessível ao sistema, e só esses são efetivamente relevantes. Vários processos ópticos em um sistema eles envolvem as excitações vibracionais ou moleculares de um determinado sólido. Se você tem um sólido cristalino, existem dois tipos de vibração possíveis, principalmente quando esse sólido consiste de mais de um tipo de átomo, não é uma rede de um único tipo de átomo, não é uma rede monoatômica. Por exemplo, o arseneto de galho tem o galho e tem o arsênio. Então, um é positivo e o outro é negativo. E nessas circunstâncias, você prevê o aparecimento dos chamados fônons ópticos. Tá? Os fônons correspondem aos quanta da vibração no sólido, só que a principal diferença entre o fônon acústico e o fônon óptico é que o fônon óptico normalmente apresenta um gap no espectro energético. Então, enquanto um fônon acústico ele pode ser gerado desde uma frequência zero, sem nenhum custo energético até infinito, e com comprimento de onda zero também, o fônon óptico ele normalmente requer um mínimo de energia, e por isso que se fala que existe um gap no espectro dos fônons ópticos de um material. Então, existem várias outras excitações importantes em um semicondutor, os excitons, magnons, principalmente aparecem em materiais com propriedades magnéticas, que são as ondas de spin, em materiais ferromagnéticos e tudo mais. Então, a infinidade de processos que você pode ter envolvendo sistemas multiníveis e a interação dos elétrons e dos fótons com outras excitações elementares, como os excitons, os magnons, os plasmons e tudo mais, é praticamente existe uma ampla gama de possibilidades aí. O primeiro tipo de espalhamento que a gente vai considerar é o espalhamento de Raman. E no espalhamento de Raman, o que acontece é que
um sistema de 3 níveis, onde o nível mais alto é o EN aqui, o E0 é o fundamental e o E1 é o nível intermediário, em que, nesse primeiro caso, o caso A, ao você incidir uma radiação de frequência ômega 1, você leva o seu sistema para um nível de energia mais alto disponível aqui. Mas a volta do sistema se dá através da emissão de um fóton de frequência ômega 2, que é menor do que a frequência ômega 1 e, portanto, de maior comprimento de onda. Tá? Só para falar em termos de luz visível aqui, digamos que você... É claro que eu estou exagerando as escalas, tá? É só uma visão pictórica. Imagine que você incida um fóton azul, ele é absorvido pelo material e quando ele é reemitido, ele volta vermelho ou de frequência menor. Tá? Ao voltar para o nível fundamental, aqui você deixa vibrações mecânicas ou vibrações acústicas aí que são fônons. Tipicamente o material relaxa por um caminho diferente da ida e essa relaxação se dá tipicamente por essas excitações do material, como vibrações ou outra coisa que seja. Tá? Esse caso em que a frequência ou a energia do fóton reemitido é menor do que a do fóton incidente, ou seja, o deslocamento de frequência se dá para menor, é chamado de linha de Stokes. Você tem um espalhamento de Raman com linha Stokes. Já é possível também a ocorrência de um processo similar, só que com inicialmente o sistema estando no nível fundamental, ele é excitado para um nível de energia E1 inicialmente, e quando o fóton chega, digamos, de frequência H cortado ômega 2, ele é absorvido, levando o seu elétron ou o seu sistema para um nível de energia EN. E a volta ocorre com a emissão de um fóton de energia maior do que aquele que entrou inicialmente. Então, no processo de Stokes, você tem a luz de maior frequência ou a onda eletromagnética de maior frequência e ele sai do sistema com menor frequência. Ele é reemitido com menor frequência. Ao passo que na linha anti-Stokes, ele entra com menor frequência e sai com maior frequência. Naquela ideia de usar cores, né, do espectro visível, é como se você estivesse injetando luz vermelha e saindo aqui a luz azul. Né, porque você tem um aumento da energia do fóton, essa energia ganha pelo fóton, na verdade, ela veio de algum processo outro adicional dentro do material, normalmente envolvendo fônons. Existe toda uma área de estudos, uma área de caracterização de materiais que se chama de espectroscopia Raman. Então, as moléculas elas têm modos vibracionais característicos. Cada molécula tem certos picos característicos vibracionais e essas diferenças de energia que aparecem aqui, olha, entre E0 e E1, elas são característicos do tipo de molécula, do tipo de material. Então, isso dá uma assinatura nesse material. Você pode injetar, fazer uma medida injetando luz numa determinada frequência e vendo em qual frequência ela retorna. E você tem as linhas Stokes e anti-Stokes. Então você tem uma assinatura espectral desse espalhamento Raman, o que te permite inferir propriedades a respeito dos tipos de vibração cristalina, dos tipos de materiais, dos tipos de interação que você tem dentro do material. Isso chama-se espectroscopia de Raman. Tá? Então, é o que está dito aí. No item A está mostrada uma linha de Stokes, no item B uma linha de anti-Stokes, e o processo anti-Stokes tipicamente tem uma amplitude menor por um fator de Boltzmann, E elevado a menos beta H barra ômega F, né, que é essa diferença de frequência que você tem entre os dois estados do fóton. Né?
Então, o espalhamento de Brillouin é muito similar, só que utilizando fônons acústicos, né? Ou tipicamente se refere a fônons óticos nesse processo de Raman, né? Então, você tem essa diferença, mas em essência é isso que ocorre. No espalhamento de Raman entra um fóton de uma certa frequência e ele sai depois que ele é reemitido com uma frequência diferente. Se maior, a linha é chamada anti-Stokes, o fóton que sai é de maior energia, é anti-Stokes, e se ele é de menor energia, ele é chamado de Stokes. Alargamento espectral é um aspecto muito importante quando se trata da fabricação de lasers, principalmente de lasers, e onde você requer uma limpeza espectral muito grande, e isso decorre do seguinte fato. Primeiro, se você fizer um laser de gás, por exemplo, um laser gasoso, você tem efeito Doppler. A uma certa temperatura, os átomos e moléculas eles se movem, e esse movimento térmico, quando eles estão excitados num certo nível de energia, eles vão fazer a emissão da luz, e essa emissão ocorre a uma determinada frequência no referencial próprio. Mas quando ela é vista pelo referencial do observador, você tem que corrigir isso pelo fator de velocidade do efeito Doppler. E como as moléculas têm um caráter estatístico, uma certa distribuição de velocidades, para o observador você enxerga a emissão sendo feita em frequências ligeiramente distintas, que é mais ou menos de acordo com a distribuição de velocidades. Então você tem efeito Doppler, que de certa maneira polui o espectro de emissão. E aí existem técnicas eventualmente para limpar, filtrar isso aí, e simplesmente talvez utilizar temperaturas menores, reduzir o efeito térmico, ou então de alguma maneira conseguir escapar dessa armadilha que é muito importante na limpeza espectral, ou na pureza espectral de um laser de gás, por exemplo. Já em um sólido, no estado sólido, em semicondutores, você tipicamente não tem dois níveis limpinhos aqui, né? Bem definidos, discretos, onde o fóton que vai ser absorvido ou emitido tem aquela determinada frequência e os níveis são discretos. Na verdade, você tem bandas ao redor de cada nível, ou no lugar desses níveis, você tem bandas de energia. Então, um fóton ele pode ser absorvido e emitido com frequências diferentes a depender da onde que está acontecendo esse processo. Então, deixa eu ver se eu coloco aqui no quadro que eu acho que fica melhor para descrever isso em uma forma um pouco mais visual. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Tá? Então, essencialmente, você tem o alargamento espectral por efeito Doppler. Eu preciso lembrar que a frequência que é enxergada por um observador é aqui efeito Doppler. Então, primeiro é que se eu fabricar um laser ou um oscilador qualquer, o que eu gostaria que acontecesse é que o sinal emitido em função de ômega ele fosse o mais limpo possível, ele fosse uma certa delta de Dirac em torno desse ômega zero, por exemplo. Eu espero que esteja sendo possível enxergar contento isso aqui. Mas na prática, o que vai acontecer é que potencialmente eu vou ter um alargamento desta linha aqui. Então, se você tem um sistema de dois níveis, e suponha que seja uma molécula, dois níveis, tem o nível E1 e o nível E2, cuja diferença corresponda a H barra ômega zero, idealmente, se eu tenho uma inversão de populações, se eu consigo fazer uma inversão de populações, eu mantenho essa inversão de populações por uma fonte externa, mas esse sistema acaba voltando para o nível fundamental, depois eu jogo ele de novo para cima por uma fonte externa, eu consigo
fazer com que essa transição ocorra sempre nesta frequência, eu teria uma linha espectral muito limpa no espectro de emissão e que uma parte dessa energia vai ser emitida para fora e eu teria o laser desejado então. Tá? Mas o que acontece? Na verdade, num gás, se você tiver um laser gasoso, você tem o sistema molecular em movimento com velocidade v. Tipicamente, isso aqui é proporcional, a distribuição de velocidades é proporcional à energia cinética, algo como menos mv² sobre 2kT, ou algo parecido com isso, mas dependerá de mv² aqui. Digamos que tem um fator de correção aqui, mas vai depender de v² e depender ainda de outros fatores, mas normalmente depende de um fator estatístico térmico. E basicamente, quando uma molécula dessa aqui, que digamos esteja num estado superior de energia, ela decai, no referencial dela, ela emite um fóton de energia H cortado ômega zero, ou seja, de frequência F0. Mas a frequência que o observador de fora, que está no laboratório, enxerga, ele vai ser corrigido pelo efeito Doppler. E o efeito Doppler te diz o seguinte: a depender do fato da molécula estar se aproximando ou se afastando do observador, a frequência ela é aumentada ou diminuída. Eu tenho um delta de frequência. A frequência menos o F0, isso aqui é o delta F, isso aqui é proporcional a algo como a velocidade da molécula dividido pela velocidade da luz no vácuo, ou no vácuo, né? Vou colocar um subíndice zero aqui. É basicamente isso aqui, se a velocidade das partículas não é relativística, em geral não é. Se for relativístico, tem correções mais apropriadas para fazer, mas admitindo-se que V é muito menor do que C, você tem essa correção. Então você vai ter um desvio de frequência aqui para um lado e para outro, porque algumas moléculas estão se dirigindo com um efeito Doppler para o azul, ou seja, desviando a frequência para maior, é um blue shift, digamos, estão aproximando do observador, então tem um aumento da frequência vista pelo observador, e outras estão se afastando, o que produz um red shift, um desvio para menores, ou seja, um desvio para o vermelho, é dito assim, red shift. Então você alarga espectralmente a sua fonte, né? Então isso acontece quando você tem uma situação em que existe uma distribuição de velocidades em quem está emitindo. Então isso é o efeito Doppler. Outra possibilidade de alargamento espectral seria esse efeito Raman aí, onde você tem normalmente a energia de fônons é muito menor do que a energia dos fótons, então você vai ter linhas características, né? Mas aí é por conta do efeito Raman. Mas você tem em semicondutores um outro aspecto, né? Digamos que você consiga, por alguma razão, algum mecanismo externo, aqui você tem, digamos, o espaço K, vamos simplificar ainda e considerar que esse semicondutor é de band gap direto, e por algum mecanismo você consegue inverter as populações. Inverter as populações nesse sentido significa encher de elétrons a banda de condução e encher de lacunas a banda de valência, e permitir que, nesse processo, os elétrons que estão aqui sejam recombinados com as lacunas, emitindo radiação, emitindo fótons. Você veja que o elétron que está neste nível de energia aqui, ao decair para cá, por exemplo, ele tem um fóton emitido de energia H barra ômega 1, vou chamar assim, que é maior do que este aqui, ó, que é o fóton emitido quando um elétron no mínimo da banda de condução se recombina com esse buraco aqui que está no máximo da banda de valência. Então você vai ter uma certa largura delta ômega em relação a esse ômega H barra ômega zero, digamos assim. Você vai ter um delta ômega em torno desse valor mínimo. Então você vai ter naturalmente uma largura espectral associada nessa emissão. O que acontece é que normalmente é possível filtrar parcialmente e reduzir alguns aspectos da emissão do alargamento através de uma filtragem, através de filtros
óticos apropriados para você eliminar aquelas componentes que você não deseja, tá? É claro que em um laser tem todos os aspectos de ganho que eu preciso analisar ainda, tem o aspecto, é, tem outras questões a serem consideradas, mas o alargamento espectral se dá muito em função disso. Por agitação térmica, as moléculas estão vibrando, estão se movimentando, e aí você tem efeito Doppler, e também por conta no semicondutor desse aspecto da estrutura de bandas. Tá? Então, em essência, é um parâmetro importante a ser considerado na fotônica e na optoeletrônica, principalmente em aplicações de fotônica e comunicação em que você precisa a maior pureza espectral possível. Tá? Então, é o que está dito aí, né? Um elétron na banda de condução pode, através de emissão de um fóton, recombinar com um buraco na banda de valência. Ou vice-versa, né? Um elétron na banda de valência absorver um fóton e ocupar a banda de condução. Mas como esses níveis não são discretos, o espectro de absorção e emissão não vai ser uma linha tipo delta de Dirac, e sim uma função com uma certa largura de banda, que está associado a esse fato de você ter bandas de energia e não mais um espectro bem discreto, que seria o caso de um sistema de dois níveis. O mais idealizado possível seria o sistema de dois níveis. Então é o que está escrito aqui, né? Ainda a questão que nós, inclusive, já discutimos anteriormente, você tem os semicondutores de band gap direto e de band gap indireto. Quando o band gap é indireto, ou seja, o máximo da banda de valência não está no mesmo valor de K que o mínimo da banda de condução, e é em relação a isso que a gente define o band gap, não é possível absorver um fóton ou emitir um fóton entre esses dois pontos aqui, fazendo a transição. É preciso que ocorra um fenômeno intermediário, um fenômeno secundário de absorção ou emissão de fônons ou de outro tipo de excitação do material que você possa ter para que essa transição ocorra. E é por isso que é chamado de transição indireta. Então, você poderia ter uma transição direta, por exemplo, desse máximo da banda de valência para esse mínimo da banda de condução. Poderia. Só que esse mínimo local, ele é bem mais alto, né? Aqui até a figura nem está ressaltando tanto, mas normalmente ele é bem mais alto do que essa distância aqui. Então, por um lado, aqui fica suprimido porque o fóton incidente não tem energia suficiente para romper esse gap aqui, que seria direto, mas o fóton não tem momento linear suficiente para produzir esta diferença de momento linear que eu preciso para levar o elétron daqui para cá. Se você estiver incidindo um fóton, ele será absorvido daqui e levado para lá. Então, os elétrons que estão aqui é que tendem a ser levados para lá. Mas se você não tiver processos auxiliares para prover o momento necessário, ou seja, o delta de K, o delta de número de onda que deve ocorrer, esse processo não acontece. E como eu tenho um processo em dois estágios, porque precisa acontecer duas coisas, por exemplo, para ir daqui para lá, tem que absorver um fóton e absorver um fônon, ou absorver um fóton e emitir um fônon, ou coisas assim, tá? São dois processos, a probabilidade de ocorrência é menor, o que significa que a absorção ótica, mesmo que você tenha exatamente a energia necessária para vencer o gap, é bem menor. Exemplo, o silício tem um band gap de 1,12 eletronvolts, mas o band gap dele é indireto, assim como é o caso do germânio. Já, por outro lado, o arseneto de galho, ele tem o band gap direto e ele pode fazer essa transição aqui diretamente, desde que o fóton recebido aqui, sem considerar efeitos de dopagem, tenha no mínimo 1,40 e poucos, acho que é 1,42 eletronvolts, que é o band gap do arseneto de galho. Então é muito importante que sejam consideradas
a conservação de energia em momento linear. E se o band gap for indireto, a absorção de fótons é suprimida pelo fato de que você tem que probabilisticamente fazer com que ocorram dois eventos, que é a absorção ou emissão de fótons, de fônons, e seguido da absorção ou emissão de fóton, vice-versa, né? Tanto faz. Mas precisa de duas etapas: absorver fóton, absorver fônon, absorver fônon, absorver fóton, ou emitir fóton, emitir fônon, emitir fóton, absorver fônon, e assim vai. As combinações que são possíveis. Mas de tal maneira que a transição ocorra aqui. É claro que se você vai levar o elétron daqui para lá a partir da emissão de um fônon com a absorção de um fóton, esse fóton tem que ter a energia para vencer o gap e ainda suprir aquele fônon, senão não acontece a transição. Então é preciso que haja conservação de energia em momento linear, isso em uma análise mais simplificada, e ainda teria o momento angular a ser conservado, mas digamos que esse seja mais simples de conservar. Bom, outros processos ópticos interessantes que ocorrem são as não linearidades. Tá? Você precisaria entrar numa análise mecânico-quântica mais rigorosa, mas você pode ter geração de segundo harmônico, mistura de três ondas, geração de terceiro harmônico, ou em geral, né, geração de harmônicos. Então, se você tiver radiação de grande intensidade, de tal maneira a levar o meio material para uma região de não linearidade, você vai essencialmente poder produzir a partir de incidência de fótons de energia H cortado ômega 1, você vai produzir fótons de energia H cortado ômega 1 vezes 2, ou seja, segundo harmônico. Então, aqui um exemplo. Digamos que você tenha fótons de energia H cortado ômega 1 que correspondam a apenas a metade do gap. O H barra ômega 2 aí corresponde exatamente à energia do gap, desse gap energético que está aí. Então, um único fóton ômega 1 não tem energia suficiente para levar o sistema do nível fundamental até o nível excitado. Só que você está incidindo uma quantidade de fótons tão grande que a interação de múltiplos fótons com o sistema permite com que a captura de dois fótons leve o sistema para o nível E2 e, ao final das contas, ele volte para o estado fundamental a partir da emissão de um único fóton cuja energia é igual à do gap. E aí você está gerando luz com o dobro da frequência da luz incidente. A luz que sai tem o dobro da frequência da luz incidente. Isso é a geração de harmônicos. Então, note, aqui eu tinha 4 fótons nesse exemplo de energia H cortado ômega 1, 2 foram absorvidos, sobraram 2 fótons de energia H cortado ômega 1, mas foi liberado um fóton com o dobro da energia daquele fóton inicial. Ou seja, eu gerei o harmônico de ordem 2, o segundo harmônico nesse caso. E é possível ainda produzir mistura de múltiplas ondas, né? Você pode ter processos de mistura de 3 ondas, de tal maneira que, por exemplo, no processo todo, ômega 1 menos ômega 2 menos ômega 3 seja igual a zero, ou seja, a energia de um desses fótons aqui corresponda à energia desses dois outros fótons somados. Você pode ter isso aí se você tiver, por exemplo, um sistema de 3 níveis, absorve-se um fóton de energia H barra ômega 1, que suponha aqui consegue vencer o gap, nesse exemplo B. Na volta, o sistema relaxa para o nível E1 e, oticamente, de novo, ele relaxa para o fundamental, mas emitindo 2 fótons ou N fótons que seja, com energias diferentes daquela do fóton incidente. De tal maneira que, somatória das frequências seja zero, você pode ter esse sistema
em regime de não linearidade esse sistema ocorrendo dessa maneira. Tá? É possível gerar o enésimo harmônico, a mistura de 4 ou mais ondas, e esses processos todos eles são utilizados para dobrar a frequência, para triplicar a frequência, para separar sinais, dividir frequência eventualmente, né, que você poderia dividir frequência talvez. Então, essencialmente, é um processo que demanda não linearidade. Deixa eu ver aqui só se eu consigo mostrar isso numa forma muito simplificada, tá? Imagine que você tenha um processo não linear. Digamos que você tem a polarização dielétrica do meio, ela depende de um fator de susceptibilidade linear, digamos, vou chamar esse aqui de linear, vezes o epsilon zero, vezes o campo da onda incidente, da onda E1. Tá? E essa onda E1 tem frequência ômega, ômega 1, vou chamar assim. Tá? Mas, eventualmente, pode ser que exista uma componente não linear de susceptibilidade dielétrica, de tal maneira que essa dependa, por exemplo, do módulo do campo aplicado vezes o campo E1, certo? Então, no processo, eu vou simplificar demais aqui, a polarização dielétrica, que vai compor o vetor de deslocamento elétrico, ela é proporcional a um termo, vamos colocar assim, ó, a componente x, digamos, em módulo, né? Ela é proporcional a componente linear, que não afeta a frequência, então você teria a componente x de ômega 1, mas você vai ter aqui um termo que depende na polarização de uma direção AX, o módulo do campo elétrico ao quadrado, digamos, poderia ser que aqui já dependesse do módulo ao quadrado, enfim, pode ter um comportamento qualquer aqui. Mas digamos que você tivesse assim algo dependente do módulo ao quadrado aqui, vezes esse fator não linear, que tipicamente é um número muito menor do que o componente linear, senão em qualquer frequência você já conseguiria observar isso, mas isso não acontece, em qualquer amplitude, melhor dizendo. Isso não acontece, você tem que ter uma amplitude elevada, mas note que uma componente ao quadrado de campo, digamos que seja E0 cosseno de ômega 1 t, isso aqui, estou negligenciando todos os aspectos espaciais da onda, tá? Ao quadrado, isso aqui vai produzir para você um termo E0 quadrado sobre 2, que é um termo DC, mais E0 quadrado sobre 2, cosseno de 2 ômega 1t. É só lembrar que cosseno ao quadrado é 1 meio mais 1 meio do dobro do argumento. E aí, veja só, apareceu aqui duas vezes a frequência do sinal. Então, você vai ter necessariamente um dobrador de frequência numa característica que tenha uma não linearidade quadrática. Se o efeito não linear é cúbico e por aí vai, você vai acabar ganhando o triplo da frequência, né? Ou o terceiro harmônico, ou o quarto harmônico, e assim vai. Na verdade, a polarização dielétrica é uma expansão em séries, em que tem o termo linear, que é dominante, e depois os termos não lineares. Os componentes não lineares dependem das simetrias do cristal, tipicamente, né? Então tem cristais que não apresentam a formação do segundo harmônico, ou coisas assim, algo assim. Mas em geral é o efeito da não linearidade. O que normalmente se usa são cristais dobradores, por exemplo, para você incidir a partir da formação de um laser de infravermelho ou de luz visível, mas normalmente infravermelho, você tem um laser de alta potência infravermelha, ela incide num cristal dobrador, um material dobrador de frequência, de tal maneira que do outro lado sai a luz visível, ou
ultravioleta, por exemplo, que é muito importante em várias técnicas de fabricação em semicondutores. Então, você precisa de um laser de ultravioleta. Tipicamente, você pode conseguir mais facilmente a fabricação de um laser de natureza infravermelha ou luz visível, e você vai, a partir de um dobrador de frequência, dobrando a frequência para encontrar, por exemplo, a frequência desejada, a energia do fóton desejado no ultravioleta. Então, muito interessante esse tipo de fenômeno. Tem alguns vídeos, eu não lembro onde eu vi mais, mas que mostram um cristal onde você incide um laser infravermelho e você vê no cristal começar a aparecer e a partir daí propagar luz visível. Então você vê uma multiplicação da frequência do laser, ele era não visível ao nosso olho, mas a partir do momento que ele incide no cristal, a potência é elevada o suficiente, o cristal tem essa capacidade de gerar harmônicos e aí você vê luz visível aparecendo do outro lado do cristal. Como se fosse uma emissão meio fantasma surgindo do nada, mas na verdade tem o laser incidindo no cristal e aparece então essa harmônica, essa função, esse componente de segundo harmônico ou terceiro harmônico, aí não sei se o cristal era dobrador, pode eventualmente triplicar a frequência do sinal que está lá. Então isso é um aspecto muito importante quando se trata de sistemas de, principalmente de uso em fotônica, em geração de sinais óticos e geração de ultravioleta, principalmente. Bom, existe um outro fenômeno, e esse fenômeno também é muito importante, chamado de luminescência. A luminescência é basicamente a emissão de luz pelo material. Essa emissão de luz, ela é característica do material, tipicamente, e você tem várias possibilidades para que a luminescência ocorra. Você tem a fotoluminescência, então isso é um tipo de técnica de caracterização de materiais ou até mesmo de certos tipos de sensores, em que você joga fótons de ultravioleta no material, por exemplo, o material absorve ultravioleta e na volta ele relaxa por mecanismos de espalhamento Raman interno e tudo mais, e emite luz em outra frequência, em frequências menores, tipicamente. Então você tem o processo de luminescência do material, que é a emissão de luz no material, só que ela é excitada por fótons. Você joga fótons no material e ele reemite depois a partir dessa excitação. É possível também que você tenha a emissão de elétrons para o material ou outros tipos de chamados assim raios catódicos. Isso é chamado de catodoluminescência. Então, o impacto de partículas no material produz essa luminescência. Normalmente, esses processos de luminescência podem ser, ou normalmente não, mas eles podem ser utilizados para caracterização ou para formação de detectores de algumas formas de radiação. Essencialmente, no caso da catodoluminescência, são partículas que impactam o material, promovem lá elétrons da banda de valência para a banda de condução, e quando eles voltam, a partir de uma recombinação, eles emitem, ocorre a emissão de luz, é feita a emissão de luz. Então você tem uma relaxação radioativa, uma recombinação radioativa no material, com a emissão de fótons, com a emissão de luz. Então você impacta o material com partículas carregadas, tipicamente elétrons. Existem ainda fótons de raio-x e raio gama, que recebem um nome especial, mas em tese não tem diferença essencial da fotoluminescência, só que por serem altamente energéticos e produzirem efeitos muito mais importantes dentro do material, normalmente eles conseguem arrancar um elétron, entregar energia cinética para esse elétron dentro do material pode, por impactos e tudo mais, liberar mais elétrons, e na relaxação você vai ter a
emissão de luz, isso é a tal da radioluminescência, é com fótons a partir do raio-x, e ainda tem processos de emissão de luz por recombinação ou por combinação de elementos químicos. Tipicamente tem algumas lâmpadas de uso para pessoal que vai fazer acampamento e tudo mais, em que você tem dois materiais e aí você pode romper uma barreira que os separa, na hora que eles entram em contato começa a emissão de luz e você tem tipo uma lâmpada nessa situação. Então é uma reação química que produz a emissão de luz. Existe ainda um tópico que é muito curioso, que é a tal da sonoluminescência, que é a emissão de luz por cavitação de bolhas dentro de líquidos. Foi descoberto isso quando estava tentando otimizar processos de revelação de filmes fotográficos, isso ainda nos anos 1930, e até hoje não existe uma explicação muito convincente do porquê ocorre a sonoluminescência. Mas imagine um líquido onde você é capaz de formar uma bolha lá dentro. Essa bolha de ar, na hora que ela implode, na hora que ela sofre a implosão, nessa implosão emite luz. E esse processo de formação dessas bolhas é chamado de cavitação. A cavitação é um problema bastante grave para o pessoal que trabalha com turbinas e tudo mais, porque você pode ter bolhas próximo das pás da turbina, enfim, é uma outra área de estudos, mas esse processo chamado de sonoluminescência, que pode ocorrer em líquidos, é um fenômeno ainda não muito bem explicado. É claro que existe ainda a possibilidade de você aplicar campos DC elétricos ou campos DC ou AC, campos elétricos, e isso aí então é chamado de eletroluminescência. Os LEDs são dispositivos eletroluminescentes. Você tem essencialmente esse efeito aí. A radiação é dita incoerente, ou ela é incoerente no processo de eletroluminescência, o que faz com que isso seja diferente de um laser, onde a radiação é coerente, ela mantém coerência de fase. Tá? Existem outros processos onde você consegue ter armadilhas de carga e tudo mais, que permitem tempos de resposta bastante grandes, como segundos até horas. Isso é usado em materiais para que você, por exemplo, hoje não sei se alguém usa ainda, ou poucas pessoas usam, mas em relógios para você enxergar as horas no escuro, naqueles relógios de pulso, tem aquele material fosforescente ali, ou seja, ele fica capturando luz e guardando, armazenando essa energia através de um estado metaestável, só que a recombinação ou a volta para o estado fundamental se dá com segundos ou horas. Esse processo então é denominado de fosforescência. Então isso para a luminescência. E ainda nós temos os efeitos fotoelétrico e fotovoltaico. Né? É isso que é a essência da aplicação dos semicondutores para a geração de células solares, fotodetectores e tudo mais. E envolve essencialmente o aumento da condutividade. Então, vamos ver se a gente consegue, para finalizar essa aula aqui, mencionar ou discutir um pouquinho mais do aspecto do efeito fotoelétrico e o efeito fotoelétrico interno. Então vamos ver aqui o que acontece. Em essência, você vai ter a condutividade de um semicondutor, ela é dada por dois termos. Um termo é o termo eletrônico e o outro termo é o termo das lacunas. Então, essa é a condutividade de um material semicondutor. Bom, em essência, se você tiver uma estrutura de bandas típica de um semicondutor, eu vou colocar aqui como um gap direto, mas tanto faz. A única coisa que difere para essa análise é que a eficiência de absorção no band gap indireto é bem menor. Né? Então você teria aqui uma banda de valência
uma banda de condução. Esse semicondutor pode estar intrínseco ou pode estar levemente dopado, mas vamos considerar aqui, por simplicidade, intrínseco, onde você tem um gap de energia e você joga radiação aqui, você joga fótons aqui nesse material, de tal maneira que alguns são absorvidos, promovendo elétrons desta banda para cá. Então, naturalmente que antes de haver a presença da luz, você tinha NI igual PI, ou seja, tem um certo número de elétrons e lacunas intrinsecamente no material. Mas se você jogar radiação luminosa, você vai fazer com que alguns elétrons da banda de condução consigam absorver este, deixando um buraco aqui e uma lacuna lá no andar de cima. Lá, um elétron na banda de condução e uma lacuna na banda de valência. Então, nesse andar de cima, você tem um elétron aqui. Quantos que vão ser promovidos da banda de valência para a banda de condução? Bom, isso vai depender essencialmente da frequência e da intensidade luminosa também. Mas da frequência, porque no mínimo a energia do fóton tem que ser maior do que a energia do gap. Caso contrário, não ocorre o efeito chamado efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico interno de um semicondutor corresponde justamente a esse fato, absorver luz e transitar um elétron para a banda de condução. Então, nesse caso, o N, que vai ser igual ao P, porque para cada elétron que foi para lá ele deixou uma lacuna, ele deve ser de alguma maneira proporcional, ou ele é igual a uma função, da intensidade luminosa e da frequência luminosa, né? Então é função de H barra ômega e da densidade de potência incidente aqui, né? Eu vou chamar assim de S incidente, para lembrar que depende do vetor de Poynting, né? O vetor de Poynting ele é em módulo igual a, se for considerado uma onda plana uniforme, é zero quadrado dividido por 2 vezes a impedância do vácuo, se essa luz está incidindo pelo vácuo. Então, em essência, o que vai acontecer é que aumentar a densidade de potência incidente vai produzir um aumento no número de elétrons e no número de lacunas, esses ambos crescem com a presença de luz. Se você tiver meramente um semicondutor intrínseco, o que vai acontecer aqui, nessa circunstância, em que você não tem dopagem, não tem formação de uma barreira, é que se você remover a luz aqui presente, nada acontece, aliás, ocorre a recombinação e tudo mais, mas ele é um material sensível, a condutividade ela é sensível a essas quantidades aqui, a quantidade de elétrons e de lacunas presentes. Então, em essência, você vai ter um aumento da condutividade, né, em função da densidade de potência incidente, a partir de um certo mínimo, né, que seria o correspondente ao H barra ômega do gap. A partir daí, você vai ter um aumento da condutividade de alguma maneira dependente da frequência. Então, vai aumentar porque é um efeito fotoelétrico, vai aumentar com a energia do fóton, vai promover mais elétrons, eventualmente, de acordo com a intensidade. E é importante é isso, né? Era melhor plotar em função, aqui eu coloquei S incidente, é melhor plotar em função do S incidente mesmo. Aqui eu estava plotando em função da frequência. Isso aqui vai acontecer o seguinte, se não tem intensidade luminosa presente, nada acontece. A partir do momento que você aumenta a quantidade de luz, aumenta o número de fótons presentes aqui, mais elétrons você consegue promover aumentando a condutividade. Vai existir alguma região de linearidade nessa variação da condutividade, e aí você poderia relacionar, então, isso a um efeito fotocondutor ou fotocondutivo. É a variação da condutividade elétrica em função da variação da intensidade luminosa. Você tem esse efeito presente. Tá? Agora, se você, por outro lado, quiser... o que eu queria dizer é o seguinte, se você tiver o semicondutor intrínseco,
era isso que eu ia mencionar. Se o semicondutor é intrínseco aqui, e você joga luz nesse material, tudo bem, ele promove elétrons para a banda de condução, ele aumenta a condutividade, mas se você não tiver uma diferença de potencial externa, não vai fluir corrente nesse material, né? Intrínseco não acontece nada se não tiver um campo elétrico aqui, porque aí o campo elétrico externo presente faz com que os elétrons migrem para cá e as lacunas migrem para lá. E aí você vai produzir transporte de carga, vai produzir corrente elétrica, e essa corrente elétrica então pode ser mensurada a partir essencialmente de um sistema que meça a corrente, mas efetivamente a resistência do material, que é inversamente proporcional à condutividade, ela cai com o aumento da intensidade luminosa. Mais luz, maior condutividade, menor resistência elétrica do canal. É isso que vai acontecer nesse caso. O efeito fotovoltaico, ele depende essencialmente da presença de um campo interno, sem o qual você não consegue separar as cargas. Tá? Então, por exemplo, se você libera um par elétron-lacuna, esse par elétron-lacuna pode estar, inclusive, num estado um pouquinho abaixo do gap aqui, pode até ter fótons de menor energia para você formar um chamado assim exciton, um par elétron-lacuna ligado, que vai ter níveis discretos e que normalmente se localizam dentro do gap, um pouquinho abaixo da banda de condução para elétrons aqui, medindo energia em relação à banda de condução. Esses excitons, eles vão se recombinar eventualmente, ou então, basicamente, esse par, ele não vai ser dissociado, né? Você não vai ter dissociação de elétrons e de lacunas, se você tiver um material intrínseco. Mas na hora que você tem a formação de uma junção PN, e você joga luz sobre esta região, que pode ser chamada de região ativa, digamos que você tem aqui uma junção PN, e você começa a jogar luz aqui sobre a região ativa do material, sobre a junção. A luz pode vir de qualquer lugar aqui, ela vai propagar no meio material e vai, então, arrancar elétrons da banda de valência e jogar na banda de condução. Veja que próximo do contato, nós temos aquela famosa formação do campo elétrico interno, ou built-in electric field, ou campo interno. Esse campo interno ele vai daqui para cá, certo? Então ele vai do N para o P. Essa é a direção desse campo interno. Então vejam o seguinte, que se você formar um par elétron-buraco aqui dentro desta região, tá? Você formou um elétron aqui, criou um par elétron-buraco aqui dentro, o buraco vai ir na direção do campo e o elétron vai ir na direção contrária ao do campo. Se ele conseguir, por ação desse campo interno, atravessar aqui esta região, que é a camada de carga espacial, ou camada de depressão, ele vai passar a andar aqui e acumular carga negativa no lado N e carga positiva no lado P. Então, uma junção PN que tenha incidência de radiação sobre a área ativa, chamada assim área ativa, vai formar uma célula fotovoltaica ou uma célula solar. Então, o que diferencia o efeito da fotocondutividade do efeito fotovoltaico ou do efeito fotoelétrico interno para o efeito fotovoltaico é que na fotocondutividade você tem o aumento da condutividade pela incidência da luz no material, mas para que haja corrente elétrica circulando, você precisa aplicar potenciais externos. Aqui, como existe na célula fotovoltaica uma região de campo interno, esse campo interno é capaz de promover a separação do par elétron-buraco que foi gerado, porque por força desse campo, o elétron vai num sentido e o buraco vai para o outro sentido, produzindo assim
um acúmulo de carga nas faces do material, e esse então gera uma certa diferença de potencial. Essa diferença de potencial aqui, se você mantiver os terminais em aberto, é chamada de tensão VOC, ou Open Circuit, ou tensão de circuito aberto. É o V máximo que uma célula solar é capaz de gerar. Tá? E ela, então, aparece positiva do lado P e negativa do lado N, nesse exemplo que eu mostrei aqui. Então, você vai ter um VOC, e se você conectar uma carga agora a esses terminais, tá? Você vai ter o fluxo de corrente por esta carga, e esta corrente aqui é uma corrente IL. Se você, ao invés de deixar em circuito aberto, você curto-circuitar aqui, ó, a passagem dessa corrente, o I de carga, entre aspas, que eu coloquei aqui, vai ser igual à corrente de curto-circuito, ou ISC. Tá? O máximo possível de potência que você poderia tirar desse sistema, é um valor máximo apenas, tá? Seria VOC vezes ISC. É um parâmetro da junção. É um parâmetro da junção. Tá? Então você tem VOC vezes ISC. Agora, quanto vale essa diferença de potencial máximo? Isso aqui dependerá das características construtivas e dos materiais envolvidos, da engenharia de bandas que você consegue promover aqui. Tá? A luz é capaz de gerar par elétron-buraco e esses vão embora. Então você vai aumentando esta região de carga aqui até um certo limite, em que você satura esse sistema aqui, existe uma saturação que é o VOC. Tá? No primeiro momento tem esse campo interno e começa a fluir buraco para um lado, elétron para o outro, até que se estabelece um equilíbrio e você tem o VOC, mas isso depende das características construtivas da junção. Então, na prática, o que acontece é mais ou menos assim. Se você tiver em escuro, digamos assim, isso aqui é a corrente, isso aqui é a tensão, em escuro você tem uma curva de um diodo convencional para uma célula solar. É basicamente uma curva de diodo. Mas, à medida em que você joga luz nesse material, o que você vai ter é o aparecimento de uma tensão de circuito aberto, se você deixar isso em circuito aberto, então tem luz aqui, e por outra, você tem uma corrente de curto-circuito, se você curto-circuitar a sua amostra, a sua célula solar. Tá? E existe uma quantidade aqui, ó, que é o ponto de máximo, né, proporcional a isso. É melhor colocar assim, é proporcional a esse produto. Esse ponto de máximo aqui depende desta área deste retângulo aqui. Existe um ponto em que a potência é máxima e esta relação entre a área total dessa curva e esta área aqui pode ser chamada de fator de preenchimento ou fill factor. Então você tem um fill factor, que é um percentual desta área total aqui, sob esta curva que você é capaz de preencher, que corresponde ao ponto de máxima potência, e o potencial, a máxima potência que você consegue extrair da célula corresponde a esse fill factor vezes esse VOC multiplicado pelo ISC. Tá? É claro que existe uma chamada eficiência da célula solar também. Tá? Existe uma eficiência de conversão da célula solar que vai corresponder à potência máxima que eu sou capaz de entregar para uma carga. Então veja que a potência máxima ocorre com uma certa corrente que está aqui e uma certa tensão que está aqui. Esses valores vão corresponder a uma certa carga que eu coloque aqui. Tá? Mas a máxima potência que eu sou capaz de entregar para essa carga, efetivamente, corresponde a esta potência máxima, ou seja, fill factor VOC e ISC,
pela potência incidente na junção. E essa potência incidente na junção, ela vai ser correspondente, tá? Eu vou colocar o eta, que é essencialmente a eficiência, é essencialmente dado então por o fator de preenchimento vezes o VOC da célula vezes a corrente de curto-circuito da célula dividida por densidade de potência incidente vezes a área da célula. Essa seria a situação que é considerada. É interessante notar que existem padrões para você medir qual é a eficiência da célula, que é o padrão de distribuição espectral do Sol. Então, todas as medidas de eficiência de uma célula solar têm que ser feitas considerando-se o padrão solar, o padrão que é tipicamente chamado de AM1.5. Tem a ver com o ângulo de incidência e não sei mais o que. Se você tiver interesse, busque aí, padrão solar AM1.5. Isso aqui corresponde ao espectro que vem do Sol num certo ângulo de azimuth e não sei mais o que, mas essencialmente é isso que você faz quando você mede uma célula solar. Você precisa ter um padrão para comparar, né? Então, em essência, é isso aqui que você vai ter. Você vai ter uma potência máxima que é capaz de ser entregue à carga, dividido pela potência máxima que a junção recebe. E a junção recebe a densidade de potência incidente vezes a área da célula. Tá? Tipicamente, veja só, o que acontece? O Sol, ele emite em torno de, só para que a gente conclua essa parte de dispositivos fotovoltaicos, de forma bem simplificada, tá? A densidade de potência incidente do Sol nos horários de pico, isso claro que depende de latitude, da hora do dia, mas valor típico, você pode ter máximos de 1.400 watts por metro quadrado e você pode eventualmente ter, a depender de onde está, por exemplo, num painel de satélite, tudo mais, talvez tenha um pouco mais que isso. Mas eu vou considerar o valor de 1.000 watts por metro quadrado. É um valor típico da densidade de potência do Sol. Solar que incide na superfície da Terra. Incidente na superfície terrestre. Então, isso aqui é valor típico, 1.000 watts por metro quadrado. A eficiência de células comerciais está chegando aí a casa de 20%. Né? Então, é típico o range ficar entre 10% e 20%. Essa é a eficiência típica das células solares, tá? Entre 10% e 20%. É claro que existem células não de silício, não orgânicas, células confeccionadas com alguns materiais bastante tóxicos, que em geral são células solares utilizadas em satélites ou então em ônibus espaciais, essas coisas que vão para o espaço aí em geral, tá? E que essas células solares podem chegar a eficiências bem maiores, de 60%, 70%, talvez até um pouco mais. Mas as células de silício, elas têm um limite teórico, né, que deve chegar lá na casa dos 40%, um pouco mais, um pouco menos do que isso. Tem um limite teórico e o limite prático, comercial, viável e tudo mais, fica nessa escala de valores aqui, entre 10% e 20%. Então, se nós considerarmos um painel solar que envolve várias células de 1 metro quadrado, numa área total de 1 metro quadrado, isso na verdade corresponde a um conjunto de células solares interconectadas. Você tem lá 1 metro quadrado com várias junções PN colocadas e interconectadas ali.
Esse painel solar, com uma eficiência média de 20%, ele será capaz de coletar uma potência média da ordem de 200 watts. Então, em 1 metro quadrado, você é capaz de coletar 200 watts. Tá? Você precisa de 5 metros quadrados para coletar 1 kW de potência. Mais ou menos a ordem de grandeza. Tá? Espero que ninguém venha dizer, tal célula faz tal coisa, e venha pensar nesse aspecto aí, porque a variação de parâmetros construtivos e de dados dos vários fabricantes é enorme. Mas, em essência, esta é a ordem de grandeza. O quanto você conseguiria coletar através de um painel solar numa célula solar ótima, de eficiência 100%, que não é possível. No máximo, 1.000 watts por metro quadrado, exceto circunstâncias especiais, latitudes especiais, Equador, época do ano, etc., você seria capaz de capturar mais. Tá? Mas o Brasil é privilegiado nesse aspecto. Se você for para países com uma latitude maior, né, países de clima mais temperado, que ficam mais para latitudes maiores no hemisfério norte ou para latitudes mais ao sul, no hemisfério sul, você vai ter menos do que 1.000 watts por metro quadrado disponíveis que vem do sol. Então você é capaz de, em horário de pico, coletar algo da ordem de 1.000 watts em 1 metro quadrado, se a eficiência fosse 100%. Como a eficiência é um pouco menor que 100%, você vai coletar menos. E tipicamente a ordem de grandeza é isso aqui, 200 watts típico por metro quadrado que você consegue coletar. Então você pode fazer a conta em um dia de quanta energia você é capaz de armazenar. Se você pensar em energia armazenada, você poderia fazer uma integral ao longo de todo o dia, ou seja, desde 0 até 24 horas. Perceba que durante a noite praticamente não tem ação da célula solar. Então isso começa, sei lá, das 6 da manhã e vai até 6, 7 horas da noite, mas aí isso vai mudando com o ângulo. Então você vai ter aqui uma densidade incidente em função do tempo, vezes a eficiência da célula solar, vezes a área do conjunto de painéis que você tem, vezes o dt, integrado sobre o tempo. Então, isso aqui basicamente é o que te daria a energia total coletada em joules. Né? Em joules. E aí depois você pode distribuir esses joules ao longo do dia. E outra forma daquilo que você recebe. Por exemplo, você pode acumular durante o dia para liberar essa energia em outro horário do dia, à noite, por exemplo. Mas a essência é o máximo que você consegue coletar de potência está nessa escala de valores aqui por conta das tecnologias mais atuais que são comerciais. Bom, era isso, pessoal. A gente teve um overview de vários fenômenos e processos ópticos em semicondutores. Falta analisarmos lasers e fotodetectores. São dispositivos muito importantes para a área de comunicações ópticas, para várias aplicações. Nessa aula, paramos por aqui. Até a próxima.